21:07, são 21h04. Hoje a gente vai fazer a última live, pelo menos creio eu, dentro deste ano, envolvendo autonomia espiritual. É a quarta. A gente fez 2 adendos, envolvendo como se fosse o número 3, né? Mas é a quarta live em si. Hoje a gente vai comentar sobre o orar é o poder da resiliência, né? Perdão, orar e o poder da resiliência, determinação, perseverança, fé solidária, a experiência que aperfeiçoa, lucidez, o acalento do espírito e o alívio da alma. Oh, glória, graças a Deus. Sempre falando num tom espiritual, né? Hoje não tem nada a ver com doutrina espírita, umbanda, candomblé, por mais que eu possa usar algumas coisas parecidas. E eu vou dar uma leve pincelada nesse prólogo, fazer um apanhado geral, por mais que está no meu YouTube, para quem quiser seguir, eu lhe peço aí a gentileza das pessoas, que a intenção do Edson deste canal como terapeuta não é ensinar ninguém não, é instigar as pessoas a falar por si mesmo, no seu raciocínio, mediante o seu silêncio. Começar a escutar a voz do seu silêncio. Começar a se amar de verdade. Então, a gente tenta instigar as pessoas com palavras, né, com algumas mensagens, mas cada um faz da sua vida o que bem queira, tá? Então, o Edson entende que a gente fez as lives aqui, começando com autoestima, baixa estima, começando também com empoderamento pessoal, e agora a gente está na autonomia espiritual. Se eu não me engano, o empoderamento foi 3 ou 4 lives, né? Autoestima, baixa estima também, bem no início, foi 2 ou 3 lives. E agora a gente está fazendo essa quarta live envolvendo autonomia espiritual. Tudo isso não tem nada a ver com espírito desencarnado, nem religiosismo, né? A autonomia espiritual é saúde, para aquele que se crê, que se credibiliza, né? Para aquele que se autonomiza intimamente, pelo menos a se ter um credor da sua própria confiança, usando a moeda da humildade e o valor da simplicidade, aonde ele, com raciocínio, domina a sua existência una, íntima, com Deus. Se não quiser chamar de Deus, chame de lucidez. Não quer chamar de lucidez, chame de fé raciocinada. Não quer chamar de fé raciocinada, amar próprio, incondicionalizado. Tudo isso que eu falei tem a ver com autonomia espiritual. Autonomia espiritual, a gente não alcança essa autonomia crendo em espírito para fora. A gente crê que, o Edson crê, que a autonomia espiritual é se credibilizando maduro, racional, lúcido, né, benemérito dessa determinação, possuidor deste poder de resistência, que foi o que a gente falou na última live em si. A autonomia espiritual, ela não te dá o poder de força, ela lhe dá o poder e glória de resistir. Autonomia espiritual lhe dá o poder de resistir todas as influências negativas, externas ou internas, que podem, porventura, germinar e brotar ou cimentar no dia a dia de tal cidadão. Então, Edson, como a gente pode ter autonomia espiritual no modo de nós determinarmos, designarmos as coisas? É uma coisa muito interessante, né? E eu convido mais uma vez, se alguém está entrando, outros amigos aqui, que a gente já fez várias lives sobre autonomia espiritual. Então, eu vou procurar não me repetir muito, tá? Que é muito conteúdo e eu estou aqui de uma forma, Deus está no meu coração, gratuita, espontânea, com muito amor, né? Espergindo um pouquinho que eu sei, quem sabe ajuda alguém, tá? Então, quem quer saber mais, entre no meu YouTube, tem umas 5, 6 lives sobre autonomia espiritual, desde o comecinho, desde o empoderamento, desde a diferença do que é vaidade, egoísmo, orgulho, do que seria o amor próprio também. A gente fez umas 6 lives sobre amor próprio, ok? Então vamos lá, agora eu não vou repetir mais. Quando a gente começa a ter autonomia espiritual,
A gente não usa como refúgio de aconselhamento vaidade, egoísmo e orgulho. A gente usa como aconselhamento, como aconselhador da nossa intimidade, o silêncio que pacifica na ação da humildade e na reação com simplicidade. Guardem isso. Isso nos deixa como uma rocha por dentro, não em frieza, mas em determinismo. Eu determino que dentro de mim, mediante ao meu melhor, ao meu amor, que para mim é sem condições, eu não vá me dissolver pelas dores e sofrimentos que vêm de fora. Por mais que a dor eu vou começar a identificar como informação, mas o sofrimento, pela minha determinação, decisão e resiliência, eu não preciso mais desfrutar deste tipo de aprendizagem, porque eu não me nutro disso. A dor é para todos. Cada um tem o termômetro da dor. Tem pessoas que dão com uma marreta no dedo e não sente nada. Tem outras agora com esse negócio da vacina do Covid que estão desmaiando por aí, com uma picadinha de agulha. Dor é dor. Agora, o sofrimento, o jeito de sofrer, também, mas é algo muito peculiar. A maturidade espiritual deste autonomismo que a gente está falando. Outra coisa, empoderamento pessoal é moral. Autonomia espiritual é ético. Ética é uma coisa, moral é outra. Moral é como eu me retrato com o outro e como eu me exponho na vida alheia. Ética é como eu concebo-me, como eu me sinto, como eu me percebo e como eu acebo a realidade do outro sem me adulterar na minha existência una com Deus ou o nome que vocês quiserem dar. Então, enquanto a moral ela é horizontal, a ética ela é vertical. Por isso que eu, se levar para os... Como eu sempre já falei, está até com um livro aqui. Tem um amigo espiritual que sempre fala isso, apesar que quando eu era evangélico eu sempre dizia isso. Esse livrinho aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se ele ensina alguma coisa a cada cidadão num planeta de evolução que a gente está em transição, ética. Ele não dá moral para as pessoas, porque se ele desse uma moral una para todos, sem respeitar a ética do modo vivente de se expressar desde o raciocínio aos instintos mais animalizados, por isso que esse livro extremamente atualizado, a gente vai dizer, o Edson vai desencarnar lendo, porque a ética dele vai sempre interpretar um nível de sensatez, e mediante a moral do Edson, eu também vou conceber um padrão de equilíbrio e harmonia. O Evangelho faz isso. Por isso que eu tenho muito cuidado, eu sempre digo isso, eu não sou espírita, tá? Vou em casa espírita, leio livro espírita, concordo com toda a doutrina, mas não tem algumas coisas que eu prefiro não falar, mas não é os livros, algumas atitudes a gente não concorda, mas eu também não discordo, cada um dentro do que acha como ético, moral. Porém, o Evangelho, tá? Como também envolve a fé, como este outro livro aqui, com licença. O Novo Testamento de Jesus é totalmente ético. Se a gente lê entre linhas, ele convida as pessoas a discutirem com discernimento, a conceberem com acessibilidade da sensibilidade, não da paranormalidade mediúnica. Então, todo o livro santo e sagrado espiritual, ele convida a ética do ser humano raciocinante a discernir por si só, a conceber por si mesmo e a evoluir em si este Deus ou sagrado que ele estipula e institula como algo divino. Porque quando se conserva um algo divino numa ética, pode ter certeza que humanamente não é perfeito, mas sai com respeito, sai com empoderamento, flui com autonomia espiritual, lucidez, fé raciocinada, não julgamento. Aí vem todos os ensinamentos do Cristo. Ok? Eu tinha que dar essa pincelada, com licença.
para as pessoas pensarem um pouco sobre essa coisa de autonomia espiritual, porque fala de autonomia espiritual, hoje mesmo eu conversei com amigos, graças a Deus, a maioria dos meus amigos são evangélicos, são mormons, tá? Tem muito amigo judeu, e eu adoro falar sobre religião com pessoas que têm a mente aberta, que não ofendem ninguém, mas cada um dentro do seu quadrado. E todos esses meus amigos, 6, 2 judeus, um árabe, tá? Ele tem uma pegada mais islâmica, um budista e 2 espíritas. A gente conversando em si, a gente chegou no denominador comum. Eu estava, de manhã não, perdão, eu estava caminhando, era tarde. Eu fiz até uma caminhada longa, assim, para transpirar um pouco. E a gente conversando pelo WhatsApp e falando para eles, pô, cara, eu vou falar sobre autonomia espiritual. E nós chegamos num denominador comum, que cada um dentro do seu jeito, da sua colocação. Eu posso seguir a Jesus pela ética. Eu me transformo. Pela moral, eu copio. Pela ética, eu aprimoro. Pela moral, eu pragueio. Mas isso é uma coisa, com todo o respeito a quem está me ouvindo, se a gente começar a estudar qualquer religião com maturidade de amor próprio. Não precisa ter cultura moral e ética, mas precisa ter um empoderamento pessoal e maturidade de dizer assim, o meu agora determina o que eu vou sentir e perceber amanhã. Nas coisas mais horríveis, a dor. Mas, com certeza, eu não vou nutrir o sofrimento. Porque a minha ética é em Cristo. Agora, a minha moral é do mundo. Eu vou fazer o quê? Eu convivo com outras pessoas eticamente em Cristo. Eu já dei o toque, pensa cada um quem quiser, do jeito que quer. Mas, só para dar uma pincelada, tem tudo aqui. Eu vou responder uma pergunta, faço questão, de uma pessoa que eu tenho muita admiração. Vamos lá. Está aqui na telinha, ela está no YouTube. A Hannah, acho que é esse o nome. Mas eu vou dar assim, porque ela sabe que eu sou disléxico, não tem problema. Poderia elucidar o potencial da resiliência na prevenção de adoecimento ou vulnerabilidade energética? Sim. Quando você resiste, você existe. A resiliência, ela é muito ligada com princípios que não lhe limita. Prestem atenção. O que é princípios? Não é apenas a educação do pai e da mãe, mas é a sensibilidade que vai além da educação, que possa se trocar, que possa se ganhar, que possa se achar, que possa se doar ou que possa se tomar. Mas vai pela educação da sensibilidade, não mediunidade, que é a sensibilização. Qual é a educação, Edson? Simplicidade. Qual é esse tipo de educação, Edson? Humildade. Qual é outra educação que você pode tentar coligar com resiliência, Edson? Confiança. Benemérito. Benemérito, confiança, simplicidade e humildade. Eu dei 4, poderia ir mais. Essas 4 virtudes, elas pertencem a alguém que tem fé raciocinada. Agora, quando fala fé raciocinada, eu repito, fé raciocinada é remédio. Eu não estou levando para o lado espiritual, por mais que eu montei o evangelho. A fé raciocinada é eu credibilizar o meu eu interior, com defeito ou não, a não disputar com a vida, mas comungar com a minha existência. Tipo, poxa, eu tenho que, no mínimo, ser lúcido do que eu faço, responsáveis dos erros e acertos, das maldades e das bondades que, porventura, sobrecaem sobre mim, tendo culpa ou não, inocência ou não, porque a carne perece se a minha fé for presunçosa. Mas o meu espírito se enobrece porque minha fé é raciocinada. Então eu não sou imortal, eu sou eterno por dentro. Quando eu sou eterno por dentro, ninguém, nem o tempo, tira de mim a simplicidade. Ninguém, nenhuma palavra humilha, aquebranta, quebra, destrói o meu ser, porque eu sou humilde. E nada, nem a morte,
nem a pior doença tirará de mim essa existência viva, porque é benemérito meu esse conceito. E nada do mundo me corrompe, porque pode ser ouro, prata, diamante. Eu vou dar o valor para fora, mas nada que eu utilize que tenha preço, tenha qualidade do que eu me nutro. Na simplicidade. Simplicidade, benemérito, fé raciocinada e humildade. Este é o poder soberano da resiliência que vai deixar nós não vivermos mais ansiosos. A resiliência, a fé raciocinada, é o maior remédio que existe para a ansiedade. Não andai ansiosos. Todo pensamento ansioso, ele não é raciocínio, ele é escravo do predomínio de disputa, de manter, de pertencer e de estar. Mas quando a gente raciocina sem ansiedade, a gente frui em ser, além das problemáticas que aparecem e além das temáticas que muitas das vezes querem nos crucificar numa dor ou num sofrimento, numa obrigação ou num apego. Isso não são boas palavras, nem lindas palavras, não. É uma realidade simples que a gente muitas das vezes não se nota. Não anota na nossa caderneta de qualificação interior de existência. Nós só podemos ter autonomia espiritual se eu deixar de sobreviver para fora e começar a existir em lucidez por dentro. Repito, isso não tem nada a ver com religião, por mais que a religião, algumas espíritas ou não, ajudam, mas não resolvem. Porque isso é uma coisa da sutileza, da singeleza, da simplicidade das coisas. Eu vou dar um exemplo, quer ver? Vocês vão entender agora. Eu sou uma pessoa de dada religião, me deu essa intuição. Não interessa o nome. Eu não preciso que você creia no que eu creio. Sabe por quê? Porque eu amo. Para aí, mas você ama a tua religião? Não só, eu amo. Então você é romântico, você é poeta? Não, eu estou dizendo que eu amo. Até a pessoa chegar e perguntar para mim, mas qual é para você, o que é amor, Edson? O amor é a mansitude da simplicidade e a pacificação que a humildade doa. Aí a pessoa para, talvez ela não entenda, ou entenda que eu, entre as minhas escolhas e os meus desejos, não sou escravo. Eu sou admoestador porque eu determino, sem fazer esforço, mas sempre me vasculhando por dentro, pelo que muita gente chama de reforma íntima. Expansão de consciência não é para fora, não é feitos, é fato. Porque o que nós fazemos é extremamente limitado. Já pensou se nós pudéssemos falar pensando e todo mundo ouvir? O caos que ia ser? Todo mundo ouvindo o pensamento, o suposto silêncio um do outro? Então, tudo que a gente faz, muitas das vezes, pode ser até coisas belas, mas as maravilhas estão no oculto, está em Deus. E o Deus dentro de nós é o que nós menos escutamos, é silêncio. O caminho deste Deus não é religiosidade e nem é propriamente religião, quando é para dentro. Porque tudo que envolva exercer a fé para fora é caridade. Nos caracteriza empoderados a dividir com o outro o nosso melhor. Porém, a fé raciocinada e a autonomia espiritual eleva um caridoso a solidário. E a solidariedade, ela não lhe aprimora com o bem, ela lhe deixa na simplicidade, na humildade e no amor que a ajuiza. Então ela lhe dá sempre os bens de não julgar ao outro, mas ver no outro a vitrine que te deixa
fortificado. A resiliência faz isso. Como assim, Edson? Quando a gente tem autonomia espiritual, a gente procura o que fazer sendo solidário na vida alheia. Você sabia disso? Porque quanto mais solidário você é, mais rocha você fica. Para você vencer as dores que te enfraquecem, você precisa, pelo macrocosmo, não pelo religiosismo, não tem nada a ver com religião, de alguma forma servir de exemplo para amenizar a dor alheia. Tem nada a ver com religião que eu estou falando. Se a gente começasse a ouvir o outro, a gente começaria a se escutar melhor. Se a gente parasse de julgar o outro e enxergar, ver, não deduzir o outro, a gente ficaria mais empático com as nossas sensações e nós começaríamos a ver que a gente poderia ir além quando a gente mergulhasse para dentro. E a gente poderia ser muito mais a quem se mostra para si próprio, até na própria imagem do espelho, quando a gente vê que o corpo pode ser feio ou bonito, mas quando a calma, paciência, em paz por dentro daquele ser, pelo amor de Deus, ele é belo. Então, o qualificar desta autonomia espiritual não torna a resiliência, nem a determinação uma postura de escravidão, mas torna uma trilha de progresso interior, de lucidez interior, de luz espiritual, de acalento vindo do espírito que suspira em paz, pela alma que está sempre dizendo em benemérito, tá ruim, mas está tudo certo. A tua fé levanta, te cura, te acura, te aprimora. Não são paredes que vão lhe interromper. Nenhum tempo lhe escraviza. Se você é eterno, pelo menos no que sente. A questão é que muitas das vezes as pessoas confundem autonomia espiritual como dar sentimentos. Sentimentos é uma coisa, emoção é outra, é sentir. Empatia, inspiração, sinergia, cognição, é isso que, infelizmente, nessa raça humana está cada vez mais se perdendo. E as pessoas estão ficando ansiosas, nervosas. E a gente vai vendo crimes de vários tipos de racismo, de preconceito, cada vez mais animalizados, por essa perca de autonomia espiritual. Aí as pessoas ficam brigando por partido político, religião, se é certo, se é errado, se é aquilo, e vão fazendo a caridade mais para uma cópia ou para sanar as suas consciências, como se fosse um placebo, que eu tomo de vez em quando e enfio, entulho na minha cabeça que eu tenho que ser bom, e assim me dá uma vertigem, um frisson, e eu me sinto melhor, quase como um drogado tóxico humano. Por que que é isso? Porque quando eu não faço a caridade, sofro, que caridade não combina com sofrimento. Essa caridade combina com confiança. Caridade combina com fraternidade. Só quem tem empoderamento pessoal não sofre pelo que doa. Não se dói pelo que dá. Não se corrompe pelo que recebe. E não se diminui pelo que já tem. Porque só quem tem muito empoderamento pessoal e autonomia espiritual é que pode conversar com Deus em qualquer lugar. Basta ele fazer silêncio. Não há tempo, não há lugar, não há horário. E quando ele não consegue, ele só tem uma escolha. Por ele ser, além de caridoso, mas já é solidário, porque ele se ama incondicionalmente por dentro, tendo defeito ou não, a única escolha que ele tem é servir. E quando ele serve, ele engole o seu religiosismo, o seu espiritismo, o seu budismo, o seu catolicismo, seja o que for, e o nome do Deus que ele segue passa a ser amor. E a identificação da religião que ele venera passa a ser fraternidade, que é igualdade. Então ele passa a ser exemplo de um obreiro do Senhor,
ou de um homem de bem, ou de uma mulher de bem, que toda caridade solidária que presta é seu exemplo. E quem dá exemplo, aprende, porque serve. Se aprimora, porque ouve o outro e se escuta. Progride interiormente, porque ganha a vantagem do tempo por dentro de existência lúcida, porque ele perde a mania feia de sobreviver todo o tempo julgando a vida alheia. Ele para de julgar. Não cabe a ele, por dentro, se corroer com sofrimento pela dor do outro, até aquela que sobrecai sobre si. Numa pessoa empoderada, mágoa, rancor, raiva, ódio, nutrido por dentro, já é mais do que uma escolha. É uma decisão. Uma pessoa empoderada é assim. Imagina uma pessoa que tem autonomia espiritual, ela já nem decide, porque é. Então não é uma decisão, é uma incisão. Não existe nela o porquê ela se nutrir com algo que só vai lhe fazer mal. Mesmo que ela seja inocente, ela forria-se na sua intimidade o tormento, a lacuna do sofrimento. Vai doer? Essa pessoa não sofre? Sofrer não. Ela tem o que viver para frente. Ela não vai ficar estancada em cima dos próprios pés, desconhecendo a sua sombra e mirando o passado para ver se ainda há como seu orgulho, vaidade ou o nome que queira dar, conceber-se como um coitado vitimizado, por mais que foi violentado, estrupado, roubado, ofendido. Creio eu que muitas pessoas que estão me ouvindo são de várias religiões que seguem, que falam sobre isso. Perdoar o outro, para quem tem empoderamento, é inteligência. Perdoar alguém para quem tem autonomia espiritual é a diligência da humildade de ser, lhe dando a euforia ou alforria da compaixão, de se manter lúcido em sua vida. Não são palavras bonitas, não. Só quem tem compaixão à sua existência interior, que não precisa tolerar a ignorância alheia, perdoar as faltas dos outros. Não compete a ele o mal do mundo, mas compete a si a bondade de Deus, ou do que ele creia como algo divino, além do sagrado que ele estipula, para guiar, lhe amodestar, lhe acalmar, lhe tranquilizar e lhe dar a grande obra divina, que é a paz. Todos nós, no fundo, queremos paz. Agora eu vou começar a live. Nossa Senhora, estou com a boca seca.